Sejam bem-vindos a mais um DNA aqui na Band. E nesse mês de agosto, comemora-se no dia 31 de agosto o aniversário de Uberlândia. Parabéns à cidade onde nasci, cresci, e eu acredito que eu esteja falando com vários uberlandenses também. Uberlandenses que nasceram aqui e outros que foram adotados. Mas o mais importante é parabenizarmos a nossa cidade, que é próspera, futurista, enfim, os homens e as mulheres que aqui estão fazem de Uberlândia uma cidade extremamente conhecida em todo o Brasil. E ninguém melhor do que um historiador para levar até você informações desde o começo até os dias de hoje. Mas é lógico, sabendo um pouco também da vida de Antônio Pereira. Seja bem-vindo, seu Antônio. Prazer ter aqui. Prazer foi meu, Ney. Uma honra. Muito obrigado. Seu Antônio, o senhor é uberlandense? Porque essa pergunta... Eu fui adotado. Eu não sou. Você nasceu onde? Eu nasci em Queluz, no estado de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, muito pequenininha. E vim para cá em 61. O ano que eu nasci. Então, você nasceu e eu também nasci para Uberlândia. Para Uberlândia. Eu cheguei aqui em 61 e estou aqui desde essa época. Os pais do senhor resolveram sair de lá e vir para cá? Não. Meus pais foram para o Paraná e eu vim para cá. E primeiro eu fui para São Paulo e de São Paulo minha empresa me transferiu para cá. Ah, foi uma transferência, Foi então. uma transferência. E o senhor já tinha ouvido falar em Uberlândia? Já tinha ouvido falar, mas nessa época Uberlândia era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha nem 100 mil habitantes, né? Então a gente conhecia, ouvia falar de Uberaba, né? Uberaba é que mandava na Pela região. Proximidade com São Paulo também, né? Exato. E Uberaba realmente era uma cidade muito grande, muito dinâmica, muito culta, né? E Uberlândia estava começando exatamente nessa década de 60, é que Uberlândia começa a se transformar muito, né? Porque já vem se transformando desde o começo, mas a partir dos anos 60 ela se transforma demais. É o momento em que ela passa Araguari, Uberaba e tudo. Quando o senhor chegou aqui, transferido na empresa, as coisas que o senhor ouvia falar ficaram condizentes com o que o senhor encontrou? Sim, porque me diziam que era uma cidade muito tranquila. Eu me lembro que, onde eu trabalhava em São Paulo, né, na firma que me mandou para cá, me diziam que eu podia atravessar as ruas aqui com tranquilidade, que os automóveis andavam devagarinho, eram poucos. Hoje não, hoje, né? Não. Hoje teve essa mudança que eu disse para você, uma mudança violenta, muito boa. E o senhor já veio com família constituída? Não, eu vim solteiro e me casei com uma moça daqui. Com uma uberlandense? Com uma uberlandense de raiz, porque apesar de que ela não tenha Pereira no nome, ela é descendente do João Pereira da Rocha, de um ramo feminino que normalmente vai perdendo o nome, né? Mas ela é Pereira. E eu também sou. Mas só que eu sou outro Pereira. Exato. De outro lugar. Lá de São Paulo, lá de Queluz. Lá de Queluz. Esse encontro se deu de que maneira do senhor com ela? No cinema, no Cine Teatro Uberlândia. No Cine Uberlândia? Era o maior cinema de Minas Gerais, com 2.000 e tantos lugares, acho que 2.400. Do senhor Nicomedes Alves dos Santos. Isso, exato. E construído pelo senhor Aníbal Salha, em 1930 e qualquer coisa, não me lembro bem assim de pronto. Mas ele construiu um cinema fora do normal, para Uberlândia e mesmo para Minas Gerais. Exatamente. 2.000 e tantos lugares. Com mezanino? Pois é, coisa impressionante. Mas aí, naquele tempo, era costume, antes de se iniciarem as sessões, a rapaziada ficar andando por dentro do cinema e as moças sentadas, né? Me flertando, essas coisas. Então, no meu caso, não foi bem assim, não. No meu caso, eu cheguei, o lugar que tinha era aquele. O senhor se sentar? Eu sentei ao lado dela, estava comendo umas balinhas, ofereci. Aí começamos a conversar. Que coisa! E nós estudávamos na mesma escola também, no Liceu de Uberlândia. O senhor já a conhecia, então?
Não, eram classes diferentes. Então conheceu mesmo no cinema, né? E aí depois o senhor disse, eu estudo no liceu. Ela falou, eu também. Então amanhã na aula nós vamos conversar. Realmente no recreio nós nos encontramos e assim a coisa foi evoluindo. Que legal, que história legal, né? E o senhor tem filhos? 5. 5 filhos. Todos são homens e todos nascidos aqui. Uberlandense. Foi interessante o senhor falar sobre a mulher do senhor, uberlandense de raiz, porque os pais dela eram uberlandenses também. Também. Os avós também? Também. Não. De um lado, do lado do pai, né? Do lado do pai eram todos uberlandenses até chegar no João Pereira. Então é raiz mesmo. Raiz mesmo. Né? No meu caso e da minha irmã, não. Nós só nascemos aqui, porque os nossos pais... Não eram daqui? Não. A minha mãe do Rio e meu pai de Mato Grosso. Então eu sou uberlandense, mas não sou de raiz, né? A minha raiz está em outro estado, né? Em outros estados. Lá no Cine Uberlândia, o senhor lembra do filme que era? Ou o senhor ficou prestando atenção nela? Acho que era Ben-Hur. Como passava Ben-Hur, né? Passava Os 10 Mandamentos, o Mártir do Calvário. E o cinema enchia, né? Eu lembro de uma sessão de domingo, seu Antônio, que eram 2 filmes. Começava 13h30 e era corrida. Acabava um filme, começava outro. Eu me lembro de um que era Quo-Vadis e depois era Ben-Hur, eu acho, alguma coisa assim. Né? E o Uberlândia Clube, o Cine Uberlândia, marcou época. Claro que marcou. Nossa, o Cine Uberlândia foi um cinema que congregou, vamos dizer assim, a sociedade de Uberlândia, porque pelo grande número, né, é interessante o seguinte, deixa eu contar uma coisa para trás do Uberlândia, do Cine Teatro Uberlândia. Quando havia um cinema antes do Cine Uberlândia, né, que era o Cine Avenida. Também na Afonso Pena. Também na Afonso Pena, um quarteirão para frente, né? E depois veio o Cine Teatro Uberlândia. E iniciou entre os 2 cinemas. O senhor falou um quarteirão para frente, porque naquela época a Afonso Pena descia. Naquele tempo e não subia, né? Subia e descia. Subia e descia. Dupla mão, Então, e aí aconteceu o seguinte, houve uma disputa, né? Então, eles começaram a colocar orquestras. Olha, na sala de espera. Que legal. Começaram a distribuir bombons para as moças e para as senhoras. Glamorizou o cinema. E o Pepe, que era o gerente do Cine Avenida, antigamente existiam umas bombas de matar mosquito, chamado Flit, né? E essa bomba era assim, ó. E ele então punha perfume ali, subia no mezanino do Cine Avenida, aquele era assim, e jogava assim antes das sessões, perfumava o cinema. Orquestra, perfume, chocolate, gente bem vestida. Gente bem vestida, porque eles exigiam que fosse todo mundo de paletó e gravata, né? Que maravilha. E se permitia dançar na sala de espera. Se dançava na sala de espera. Que maravilha. Olha, essa e outras histórias nós vamos continuar no próximo bloco. Eu peço licença ao senhor e ao telespectador de Uberlândia e de outras várias cidades que nos assistem aqui na Band Triângulo. E eu volto em instantes, nesse momento de comemoração do aniversário de Uberlândia. Até já. De volta com você no segundo bloco do programa de hoje, todo domingo às 10 da manhã aqui na Band, o DNA, e o nosso e-mail está aqui para que você entre em contato, que é de suma importância a sua interação conosco. Sr. Antônio Pereira, historiador respeitado aqui na cidade de Uberlândia e região. Sr. Antônio, é verdade, bom, eu sei que é verdade, mas eu quero detalhes do senhor, de que numa calçada andava-se brancos e na outra calçada negros. Sim, isso houve na Afonso Pena? Sim, houve isso. E também na Praça Tubal Vilela, né? No centro, um tipo de pessoas, um de uma cor, e na periferia outro tipo. Agora, na avenida do lado do Cine Uberlândia, que nós estivemos falando nele agora mesmo,
Do lado do Cine Uberlândia, ficavam, na avenida, andavam os brancos. E do outro lado, andavam os negros. Era assim, separado mesmo. Ainda bem que isso acabou, né? Graças a Deus. Mas quando eu cheguei aqui, isso já estava mais ou menos misturado, já não tinha mais não. Isso é coisa de 50 para trás. Ah, tá. Mais nos antigo. 60 já não tinha mais isso não. O que tinha de interessante era o seguinte, é que a rapaziada, os rapazes, poucos rapazes andavam na avenida. A maioria ficava em cima do passeio, né, bem na beirinha, olhando as moças, porque as moças é que elas andavam. que andavam. Elas que iam para lá e para cá. Tanto do lado dos brancos como dos negros. Né? Iam para lá e para cá, iam para lá. E começavam os flertes ali, que iam acabar dentro do cinema. Né? Que foi o que aconteceu com o senhor. Casamentos surgiram disso. Não é? A Bomboniere do Cine Uberlândia era uma coisa especial, sim, né? Sim, sim. O que mais faz o senhor voltar na história e a gente fazer um destaque hoje, não só na Afonso Pena, mas em outros pontos, e que o senhor tem uma história interessante para contar? Olha, não, histórias interessantes existem muitas, mas eu costumo dizer que Uberlândia é uma cidade que nasceu assim, puxada pelas estradas. Isso é que eu acho o fato mais importante da nossa história. 31 de agosto de 1888. 1888. Felisberto Carrejo. Felisberto Carrejo foi o fundador da cidade lá para trás, né? Aí, nessa data, 31 de agosto, houve a emancipação, porque nós éramos distrito de Uberaba. Nós éramos um distrito de Uberaba e se fez, então, um documento, né, pedindo para o deputado Augusto César, que não era daqui, era de Sacramento. Fizeram, né? Fizeram. Mas esse é o amor que o senhor tem pela cidade. Verdade. Estou vivendo lá atrás. Então fizeram esse documento pedindo a Augusto César que conseguisse a nossa emancipação. E o padre, que hoje tem o nome de rua aí, Vigário Dantas, fez um apanhado das riquezas da cidade para ilustrar esse pedido. Então ali a gente colhe coisas interessantes, por exemplo, que a cidade tinha só 200 prédios, não são casas, moradias, né? São prédios, quer dizer... Edificações. Edificações, quer dizer, tem o comércio, tem escola, tem estabelecimentos públicos, então casas mesmo, menos de 200. Então quantas pessoas teria na cidade? 1000 e poucas, quando Uberlândia emancipou. Não é isso. E essa discussão em relação ao sobrenome do senhor Felisberto, Carrijo e Carrejo? Aí, eu não me lembro bem quem me deu uma solução para esse problema. Não sei se foi o professor Vadico. Falou assim... Grande professor Vadico. Grande professor Vadico. Que me disse assim, eram Carrejos, hoje são Carrijos. Acabou o problema. Ficou por isso mesmo. Porque o Felisberto era Carrejo. Isso eu vi uma certidão passada por um padre lá da cidade onde ele nasceu. Está com uma professora que é descendente dele, ela me mostrou, tirei uma cópia. Existem nos documentos da igreja, que eu compulsei alguns, a gente vê claramente que eles eram Carrejo. Mas, curiosamente, o filho do Felisberto Carrejo já assinava Joaquim, é Joaquim mesmo, né? Carrijo. Já mudou o E para o I. Então a gente percebe, inclusive, pelo pingo em cima do I. Porque Carrejo tem um pingo só em cima do J. Carrijo tem 2 pingos em cima do I e do J. Então, houve essa mudança. O pingo do J caiu, né? Hoje em dia. Mas naquele tempo tinha. Mas naquele tempo tinha que marcar o J. Né? Então, houve uma mudança, né? Lenta. E não foi até muito lenta, não. Não, mas é interessante que existem documentos dessa época da transformação, da emancipação, da chegada do primeiro juiz. Esses documentos trazem muitas pessoas chamadas Carrejo lá, muitos descendentes dos primitivos. O senhor disse que estudou no Liceu de Uberlândia. Sim. Eu também fiz todo o meu primário ginasial lá. E eu acredito que muitas pessoas da cidade passaram por lá. Sim.
Alguma lembrança do seu Milton Porto? Alguma lembrança do Liceu? Sim, me lembro do Liceu muito pouco, porque eu estudei praticamente um ano só lá, né? Por que eu estudei um ano só? Porque eu já tinha um outro curso médio. E eu falei, não, vou fazer Direito. Correto. Então eu aproveitei e, em vez de continuar o curso de Contabilidade, eu comecei a fazer o curso de Direito na faculdade. Porque eu já tinha um outro curso médio, então eu podia fazer a faculdade, então deixei de Contabilidade. Mas o professor Milton Porto gostava muito de mim. Nossa, nós conversávamos muito, ele me contou muita coisa lá da terra dele, que é o Caruaru, né? O pai dele era um líder político lá, e ele me contou o seguinte, que o irmão dele, que foi quem criou o Liceu, é o professor Mário Porto, que era promotor de justiça. O professor Mário Porto falou assim, você chamou ele para cá, de Caruaru, ele veio para cá, para lecionar. Ele nunca tinha lecionado na vida. Olha. Isso ele me contou. Quando o irmão dele falou que você vai entrar na aula e na sala e dar uma aula assim. Ele falou, de jeito nenhum. Aí estavam na porta da sala, conversando, o Mário Porto empurrou ele para dentro da sala e trancou. Aí teve que se virar. Ele teve que dar aula. Isso ele me contou pessoalmente. Que história boa. E ele foi aquele grande professor que nós tivemos. É verdade. Ele gostava muito de mim. Me encontrava na rua, eu fui na casa dele algumas vezes. E ali em frente à Praça Oswaldo Cruz, depois a Mogiana, e ali acabava a cidade. Praticamente. Né? Para trás da Mogiana não tinha nada, né? Não tinha praticamente nada, né? Estava começando a Vila Operária. Chama Vila Operária, hoje é bairro Aparecida. Quando a gente fala assim, o Arquivo Público Municipal, até que por sinal mudou de endereço, né? Está aí na sua tela o novo endereço do Arquivo Público Municipal, porque é muito interessante a sua visita até lá. Mas, caso não seja possível, esbarrar com o senhor é um arquivo público municipal ambulante. Não, eu uso muito o arquivo. Eu gostei que você falasse no arquivo, porque eu uso muito o arquivo. O arquivo tem muita coisa para informar para a gente, né? Então, eu acho muito importante. E, às vezes, também eu ajudo o arquivo, fornecendo coisas que eu acho, que eu encontro, eu vou lá e falo, achei isso aqui, tá? Ok. Então nós vamos tocando. Mais um break comercial e a gente volta no terceiro e último bloco com o historiador Antônio Pereira para falar um pouco mais dele e de Uberlândia. Por sinal, feliz aniversário, Uberlândia. Um pouco adiantado, que eu sei que é só dia 31 de agosto, mas durante um mês inteiro nós comemoramos. Eu volto já já com você. Terceiro e último bloco do programa de hoje, dê sugestões de entrevistados, você vai nos ajudar. E caso também o seu produto queira se associar à nossa emissora e ao programa, é só você entrar em contato. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Senhor Antônio, fora do ar, o senhor me disse que o senhor tem dois amores, né? A mulher do senhor não vai gostar se a gente parar o assunto aqui, né? Mas além da mulher do senhor, a cidade de Uberlândia. Sim, claro. A mulher do senhor, o amor, bateu na porta e a gente já sabe como. Sim. Como que surgiu esse amor por Uberlândia e o senhor se tornar um historiador, um conhecedor e um defensor da cidade? Olha, primeiro, a primeira retenção que eu tive que experimentar para não sair daqui, que eu fui transferido, minha empresa me transferiu para Governador Valadares, eu não quis ir. E foi a minha noiva, né? Eu não queria, como é que eu vou para Governador Valadares deixar a noiva aqui? Então, esse foi o primeiro motivo de retenção, de fixação em Uberlândia. Depois eu tinha, assim, alguma experiência literária, tinha ganhado alguns concursos literários em grandes revistas, inclusive na Alterosa, que era aqui de Minas Gerais, e outras. Então eu procurei me envolver com jornalismo, com Marçal Costa. Marçal Costa gostava muito de mim. E comecei escrevendo no jornal. É impossível o jornalista não ter contato com a história, porque tudo que você vai mexer da cidade impossível. Chega na história. E baseado nisso, quando a Associação Comercial fez 50 anos, ela me pediu que escrevesse a história.
Aí então, além daquele amor apenas, vamos dizer assim, físico, passou a existir um amor moral através da história. Correto. Porque eu vi que a Associação Comercial era uma instituição, assim, de peso, e ela arrastou a cidade para frente. E eu fiquei encantado com Era aquilo. e é. Era e é, claro. Né? E eu fiquei encantado com aquilo, escrevi aquela história dos 50 anos, depois escrevi dos 60, depois escrevi dos 80. Olha que então isso foi me envolvendo muito com a cidade. Senhor Antônio, Aí tem uma coisa também que me envolveu muito. Eu estava aqui, eu cheguei aqui em 61, quando foi em 66, o prefeito eleito me chamou para ser secretário. Ele tinha feito uma... Quem era? Renato de Freitas. Ele fez uma reestruturação administrativa e criou, foi ele que criou a administração por secretarias. Antes não existia isso. Existia um secretário do prefeito. Então ele criou 5 secretarias. Grande Renato de Freitas. E me deu uma, e não satisfeito, me deu 2. Aí eu tive que fazer ação social e administração, essas duas secretarias. Você criou 2 pastas. Só que a ação social, nesse tempo, envolvia educação, cultura, saúde e ação social propriamente dita. Bem abrangente. Era. Então isso me envolveu com a história da cidade, porque eu tive que ajudar a fazer os aniversários da cidade, eu fiz exposições fotográficas históricas, e tudo isso foi coisa que foi me ligando. O que o senhor mais gosta de Uberlândia, em todos os segmentos? Comida. Eu acho que Uberlândia, de um certo tempo para cá, teve um desenvolvimento cultural muito grande. E isso me envolveu muito, porque eu gosto disso. Apesar de que hoje estou assim meio afastado, mas isso é questão de idade, de ficar mais em casa, produzindo, do que indo atrás. Então, isso me segurou bastante, viu? Me prendeu muito. Mas a comida de Uberlândia, qual comida o senhor gosta? Que eu gosto daqui? Eu gosto de comida paulista. De comida eu gosto paulista? De macarrão. Mas peixe, aqui tem muito peixe. Mas tem o macarrão mineiro também, né? O jeito mineiro de se fazer o macarrão. É muito bom. Algum monumento que o senhor acha importante a gente destacá-lo, que existiu e não existe mais, ou que existe até hoje? Porque eu me lembro ali onde é a Caixa Econômica Federal hoje, ali era o fórum, né? E era um prédio maravilhoso, né? Infelizmente, uma arquitetura linda. Infelizmente derrubaram para fazer um caixotão, né? Porque o prédio que está lá pode ser muito bom, muito útil, mas assim para... Descaracterizou a história de Uberlândia. Claro. Aquele prédio era de 1922 e era muito bonito, né? Podia ser um museu. O que o senhor acha mais bonito aqui em Uberlândia? Eu acho mais bonito esses prédios que estão conservados. Porque eu tenho muita ligação com essas coisas, então eu gosto da Casa da Cultura. Que é linda a Casa Tem da Cultura. Um restaurante lá em frente também que... Não sei se ainda está funcionando, porque faz tempo que eu não vou lá. O Casarão. Então, esse mesmo. E outros prédios que existem aí, eu sou encantado com esses prédios. Aqui é uma coisa interessante que eu queria dizer para você. Pois não. Na Praça Clarimundo Carneiro, existe um sobradinho que ficava ao lado do Cinite, do lado esquerdo do Cinite. Esse sobradinho foi o primeiro clube social de Uberlândia. Antes dele não existia nenhum clube em Uberlândia. Nada. O Uberlândia Clube veio depois. 1935, Uberlândia Clube. Quer dizer, o primeiro Uberlândia Clube, depois teve outro mais para frente. Mas o primeiro Uberlândia Clube... Foi ali na Praça Clarimundo Carneiro, o primeiro, então? Não, o primeiro clube social, chamava Seleto Clube. Então, foi ali Foi a semente do Uberlândia Clube. Ali na esquininha, né? Ao lado do Cinite, está lá o prédio até hoje. Hoje está tudo derrubado ali. Mas esse prédio ainda está lá. E só conservou o prédio. Só conservou o prédio. É uma sugestão para a Secretaria de Cultura tombar aquele prédio. Olha aí, tá a dica do primeiro clube social de Uberlândia, tá aí a semente do Uberlândia Clube. Mônica Deb, secretária de Cultura, né? Tá na hora. Tá aí a dica, né, do seu Antônio. Alguma emoção? Uma emoção como jornalista. Como jornalista? Sim. Até trabalhamos juntos no jornal Correio durante muito tempo, né? É verdade. É o seguinte, eu escrevi um artigo no Correio de Uberlândia,
sobre o Seleto Clube, esse clube que eu acabei de falar. Eu vou interromper o senhor e vou pedir para que o senhor termine esse raciocínio com uma mensagem, porque o nosso tempo acabou. Sim, entendi. Então nos dê uma mensagem sobre essa emoção jornalística. Sim. Olha, eu tive uma grande emoção como jornalista. Eu escrevi um artigo sobre o Seleto Clube, um clube que tem lá na Praça Clarimundo Carneiro, e eu contei que lá se deu o primeiro concurso de fantasias carnavalescas. E eu tenho o nome das 3 candidatas que foram eleitas rainhas do carnaval. Mas eu não sei o nome de cor, eu não me lembro. Lembro da dona Menininha, que foi o primeiro lugar. Mas a que foi a segunda, eu não me lembro. Mas o que é interessante é que na semana seguinte eu recebo o telefonema de uma velhinha que tinha sido a segunda colocada e dizia para mim que estava muito emocionada de eu me lembrar dessa legal, coisa. Eu fiquei muito satisfeito. É a alegria minha de ser jornalista, são essas coisas. E a minha de receber o senhor. Eu fico muito honrado. Muito obrigado, São Antônio. E parabéns para Uberlândia, né? Parabéns para nós todos, né? Parabéns ao senhor também. E obrigado a você pela audiência. Parabéns a uberlandenses e a outros povos que aqui vieram, né? Habitantes de outras cidades que se tornaram uberlandenses também. Feliz aniversário, Uberlândia, e obrigado pela audiência. Até domingo que vem.